GP, tudo bem? Aqui é o Diego Antônio. Nós estamos continuando a nossa leitura bíblica anual. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras, dos capítulos 7 até o 10. E aqui tem muita coisa forte, tem liderança, tem restauração, tem arrependimento. Então fica com a gente aqui até o final, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Então no capítulo 7, Esdras ele finalmente aparece no livro que leva o seu nome. Ele é um escriba, conhecedor profundo da lei de Deus, e Esdras ele recebe uma missão, que é ir até Jerusalém com a autorização do rei para assinar a lei e organizar um culto ao Senhor. E o mais bonito, mais importante disso, é que a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Ou seja, tudo que ele fazia prosperava porque ele buscava a vontade de Deus inicialmente, antes de tudo. E ele é um exemplo de liderança e de preparo mesmo, uma pessoa que tinha um propósito bem definido e seguiu aquilo que o Senhor tinha para ele. No capítulo 8, Esdras ele organiza os que vão voltar com ele para Jerusalém. E antes dessa viagem, o povo jejua e ora pedindo ao Senhor por proteção para essa viagem. E uma atitude de dependência de Deus, né? Porque mesmo com uma longa jornada pela frente, isso fala muito com a gente. Antes de tomar grandes decisões, a melhor escolha é buscar o Senhor, com jejum, com oração, buscar essa sensibilidade mesmo, buscar estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, os nossos olhos espirituais abertos para discernir, né, os tempos, entender a melhor decisão a ser tomada. E a melhor escolha é buscar o Senhor sempre, assim, com jejum, com oração, pedindo de fato clareza, né, para essa tomada de decisões. E o resultado foi que Deus protegeu cada um no caminho. E aí no capítulo 9, quando Esdras ele chega, ele descobre que o povo tinha se misturado com os povos vizinhos, inclusive em casamentos. Isso não poderia ser feito, isso era uma quebra direta da aliança com Deus. E a reação de Esdras é muito forte, assim, ele rasga as roupas, ele se joga no chão e ele faz uma oração de arrependimento em nome de todo o povo e ele reconhece o pecado e a misericórdia de Deus. E é uma oração muito sincera que parte do coração de Esdras ali naquele momento. De fato, esse ato de rasgar suas vestes em arrependimento, de se lançar ao chão, fala muito sobre isso, sobre essa humildade. Fala sobre alguém que entendeu que naquele momento no físico precisava ser manifesto, sabe? Para que algo realmente acontecesse. E no capítulo 10, esse último capítulo, mostra o povo respondendo ao arrependimento. Olha como a ação ali de Esdras teve um efeito tão impactante ali, né? Eles tomam uma decisão difícil, que é se separar dessas uniões que tinham sido feitas fora da vontade de Deus. E a gente pode até achar isso duro, né, pesado, mas isso mostra que o arrependimento verdadeiro gera uma ação. Então não é só se sentir mal, não é só mudar de rota, não é só pensar de forma diferente. Eles entenderam que obedecer a Deus tinham que vir antes de tudo. Então aqui nós vemos um chamado, né, à liderança, tanto de Esdras com temor, o jejum antes das decisões e o arrependimento verdadeiro. Então não existe uma restauração sem um enfrentamento, sabe? Não existe uma restauração sem uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de postura, de atitude. O que marca é que Deus estava presente em todo o processo, guiando o povo, protegendo, trazendo restauração. A gente aprende aqui que buscar a presença do Senhor em tudo é sempre primordial, é sempre o inicial que a gente precisa fazer. Quero que onde você estiver agora, se você puder fechar os seus olhos, vamos orar juntos. Deus, obrigado, porque o Senhor nos ensina através da sua palavra, o Senhor nos ensina através da vida de Esdras, que a sua mão esteja sobre nós, assim como esteve sobre ele, que o Senhor nos dê sabedoria e coragem para enfrentar o pecado, humildade para buscar um arrependimento verdadeiro, que as nossas decisões estejam alinhadas com a sua vontade, com a verdade da sua palavra, e que mesmo quando decisões difíceis precisem ser tomadas, que o Senhor restaure a nossa comunhão contigo, que o Senhor nos ajude
a vencer o pecado, que o Senhor nos ajude a nos separar daquilo que nos afasta de Ti, aquilo que nos torna impuros perante os Seus olhos, que em todo tempo o Senhor nos dê humildade e força para reconhecer o nosso erro e para recalcular, para mudar as rotas, quantas vezes forem necessárias, mas que o nosso coração sempre se incline ao Senhor, que o nosso coração sempre reconheça a verdade da Sua palavra, para estarmos sempre nessa comunhão eterna. Eu te peço, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.